Oi, oi, pra você que tá ligado aqui no canal do Denilson Show. Invasão, hein? Acho que você já tá acostumado com esse cenário por aqui, mas agora é um pouquinho diferente. A Copa do Mundo Feminina já começou, então semanalmente aqui no canal do Denilson você vai acompanhar as principais informações do torneio, tudo o que tá acontecendo comigo, Aline Fanelli, e com a minha amiga Giulia Vani. E aí, Giulia, tudo bem? E aí, Aline, muito feliz de fazer essa invasão por aqui, trazer um pouco do futebol feminino para o canal e poder representar também, né? Falar bastante dessa Copa que tende a ser a maior dos últimos anos. Então, tô muito animada porque a gente vai trazer aqui que vai ser bem Tchau. diferente. Eu lembro vocês que num passado não distante, há uns 2, 3 episódios, eu falei aqui sobre a gente começar a trazer mulheres do segmento primeiro do futebol, entender um pouco mais esse comportamento da mulher no mundo do futebol. A gente já teve aqui a Andressa Alves, que deu uma aula pra gente, né? Uma atleta reconhecida no futebol brasileiro e também lá no futebol europeu. E hoje a gente está com uma pessoa muito especial, que faz um trabalho de muita excelência fora dos gramados, mas é um trabalho também muito, muito difícil, muito complicado, e a gente vai entender um pouquinho melhor essa mão de obra. A diretora de futebol feminino, Cris Gambaré. Seja bem-vindo. Obrigada. Bem-vinda, obrigada. Cris! Obrigada, Denilson. Obrigada, Chico. É uma honra estar participando aqui com vocês e falar um pouquinho mais dos nossos bastidores, extra-campo, né? Porque campo todo mundo Sim. vê. Agora, extra-campo que realmente é uma curiosidade para muita gente. Ô, Cris, é um prazer ter você aqui. Assim como a gente falou aqui da abertura, esse trabalho difícil que é, né, ainda mais o futebol feminino. A gente já tem uma gestão, às vezes, até conturbada no futebol masculino, com toda a visibilidade que o futebol masculino tem. No feminino, eu imagino que tá sendo muito mais difícil, mas eu acho que agora a engrenagem está funcionando mais tranquilo para você, né? Queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória no mundo do futebol. Na realidade, no futebol recente, né? Essa revolução do futebol iniciou em 2016, quando foi feito um pedido para mim, dentro do clube, para que voltasse o futebol feminino, porque eu sempre fui muito amante, né? Sempre participei muito da vida esportiva. Sim. E o futebol também, depois que eu conheci com 21 anos, eu nunca mais larguei, né? E aí foi feito um pedido para mim, na época eu era até conselheira, e esse pedido é um desafio. Eu falo que a missão dada, a missão cumprida. E quando foi feito o pedido, era com o atual presidente, deveria estar com planejamento, até porque existiria uma obrigatoriedade a vir, né, em 2019, que teria a obrigatoriedade dos clubes a ter, e aí foi feito um pedido em 2015, final de 2015. 2016, então, nós iniciamos um projeto em parceria com a Audax, que nós não sabíamos do seu Do Mário seu Mário. Teixeira, exato. Sim. Ele tinha muito carinho pelo futebol feminino, e nós, quanto Corinthians, não sabíamos exatamente como lidar. Eram novas formatações, um novo aspecto, então precisaria Sim. entender. E no clube, naquele momento, nós não tínhamos tantos os espaços para que pudesse ocorrer, então o melhor era fazer uma parceria. E aí surgiu essa possibilidade de ser feita essa parceria, foi feito, a primeira reunião que eu tive foi com o nosso atual técnico também, e depois o seu Mário Teixeira, para alinhar toda a formatação, foi validado pelo presidente, pelo nosso jurídico e financeiro, e aí nós começamos realmente essa revolução, 2016. 2016. Aí Você já estava no clube, você era Sim, conselheira. eu era conselheira. E por que você foi convidada? Você já tinha uma expertise Exato, no assunto? exato. Eu sempre estive sempre fui muito atuante na área do esporte. Então, corrida, academia, sempre muito. E na área do futebol também. Então, eu montei um time associativo dentro do clube e sempre eu fiz algumas ações, sempre trouxe time, sempre muita brincadeira, realmente voltada ao futebol de mulheres. E aí esse pedido foi feito, eles sabiam o carinho que eu tinha e o respeito que eu tinha dentro pro futebol, né? E eu já praticava, eu sempre ia na várzea para brincar também Sim. um pouco mais. E aí foi feito esse pedido para mim. Eu falei, olha, posso tocar sozinha? E aí eles me deram um aval, falou, pode, vai tocar Opa. sozinha. Então tá bem. Então aí agora sim eu consigo pelo menos desenhar da forma que precisa ser feito pro futebol, principalmente para as mulheres, né, que não tem, culturalmente nós não somos vistas. Esse respeito que às vezes a gente percebe numa entrada sua no ar dos pilotos, como é que foi construído esse relacionamento com eles? Denilson, é com o tempo, Porque assim...
Desculpa, claro. é um ambiente também masculino? Muito, Só para tentar fazer essa analogia com o futebol, né? É. Também é um ambiente muito masculino, né? muito masculino. Como é que foi essa tua construção? Eu acho assim, é o tempo, é a forma de se posicionar em relação ao entrevistado. Então, você fala com o cara coisas coerentes, né? Você não vai sair falando umas coisas sem sentido com o cara. O cara vai ver que você pode, às vezes, apertar ele, mas que você é justa, que você é uma pessoa correta, que você não tá fazendo aquilo de... Sacanagem. Você não tá fazendo de sacanagem. E que você sabe do que você tá falando. Então, com o tempo, né? E tem, assim, ali é um ambiente em que é todo mundo muito desconfiado, naquele meio ali. Então, você precisa de tempo pro cara chegar e confiar em você e falar com você. Você precisa estar lá muito tempo. E você chegou antes de muitos ali, né? E aí, então, por exemplo, daí depois de um tempo o cara te vê, né? Ele fala, voltou, eu tinha quebrado a perna, né? Fala, pô, voltou, né? Os caras já estão acostumados a me Sim. ver. E eu vejo, Que é um assim... detalhe que faz diferença Pô, ali, né? Claro, porque ele, né, é diferente se responder. Eles ficam É. muito no fogo cruzado, essa galera também, sabe? Você foi jogador de futebol e teve, né, dentro nos holofotes, você sabe como que é. Você fica, às vezes, meio cabreirão para responder as coisas. Você fala, putz, eu vou falar agora que essa caneca aqui é branca, mas aí o outro cara fala assim, ela falou que é branca, mas esqueceu de dizer que tá ali escrito o nome dela. Sei lá, sabe? Criar uma situação em cima de algo simples, de repente. Não né? não é todo coleguinha que é correto, né? Como em qualquer profissão. Então, os caras também ficam cabreiros. Então, se eles estão acostumados a te ver, eles falam, bom, então ela sabe. Ela sabe do que ela tá falando e tal, né? Eu já conheço. Fica Porque mais eu mais acho fácil. legal o Lewis Hamilton, por exemplo, parece que você tem uma relação, não sei se é diferente, mas eu acho que até o jeito dele porque você falou em algum momento aí sobre idade, né? Que não é a idade, é a personalidade do cara. É a E personalidade. ele tem o Hamilton, eu acho que tem esse feeling, eu acho que através até das redes sociais, ele deve ser orientado, monitorado, não, ele deve ser orientado também, porque ele tem um carinho muito grande pelo Brasil, e todas as vezes que ele vem, ele sempre tem algum detalhe, ou é um acordo com um capacete, ou é pegar a bandeira, sempre tem um detalhe que ele aproxima essa galera do Brasil com ele. Então, internamente, os bastidores... Ele cultiva, né? Ele cultiva essa relação. isso. E tem piloto que eu acho que, em vez de fazer isso, faz ao contrário, se afasta, né? Ou não tá nem aí, ou não se importa com essa repercussão. Ele tem uma relação que ele foi construindo ao longo dos anos, porque era super fã do Ayrton, enfim, e se identificou com o Brasil aí de várias formas, e ele cultiva isso, né? Facilita quando... aí é uma questão mais técnica até, né? A gente, como, no caso da Band, né? Como detentora dos direitos, a gente tem alguns Bonita acessos essa ali. palavra, hein? Detentora. É Bonita, né, mano? Bonita, né? Eu vou anotar essa palavra aí, tio. Anota no caderninho, a gente usa no Bonita essa palavra, hein? A gente tem alguns acessos, permissões, né? Então tem as entrevistas ali e tal. Mas a gente nota, em cima do que o Denilson tá falando, que é diferente quando o cara te enxerga. Ele tem que ir ali daqui a pouco por uma obrigação contratual, por um protocolo. Mas é diferente quando ele te vê. No caso do Hamilton especificamente, hi Mariana, né? Tô aqui, vamos bater demais, um papo. eu acho demais isso. isso. É muito legal. E a gente nota isso, né? A gente percebe isso. Eu acho que assim, Chico, eu não posso ter isso como mérito meu só, porque eu acho que é sim, claro, uma relação de conversa, são conversas breves que a gente tem, mas constantes, né? Toda quinta, toda sexta, todo sábado, todo domingo. É só aquele tempinho ali. E aí, às vezes, eu tenho uma entrevista maior zona com ele, a gente conversa mais tempo, né? Isso acontece com outros pilotos também. E aí, então, aquele tempo ali é um tempo que você tem para se identificar ou não com o repórter, né? E eu com pilotos também, porque às vezes a gente tem isso, né? Tem uma coisa que é químico, né? Que é pessoal, que você olha e fala... Além do meu trabalho normal, Claro. tem uma outra coisa aí que me chama a atenção nele, que eu quero saber. Não, e você perguntou Né? pra Você ele fala quando pum, pum, você lá. quiser passear aqui, por onde que você vai e tal, não sei o que, coisas fora o automobilismo, que daqui a pouco não é qualquer repórter que pergunta, né? E aí ele já entra no, Eu já opa, fico vou curiosa, visitar aqui o litoral e tal, não sei eu o fico quê. curiosa ali com o cara. De novo, não só com ele, mas eu acho que, assim, não é só mérito meu, porque por isso que a gente começou falando, ele adora o Brasil e eu sou o Brasil ali para ele. Então, eu sou a pessoa que está dando recado para o Brasil Você é a ali para ponte, ele. né? Então, ele também sabe que
é a forma que ele tem de se comunicar, assim, de uma maneira mais ampla, além das redes sociais, não sei o quê. Ele tem ali uma repórter de um país que ele gosta falando com ele. Então, várias vezes já aconteceu da gente estar falando e ele falou, e eu queria aproveitar e mandar um beijo pro Brasil, sabe? Eu queria aproveitar, sabe? Rolou demais, isso já que algumas legal. vezes. Então, eu falei, Essa, cara, fica à vontade. Nessa fase, Andressa, esses times, você falou aí da Sim. Ferroviária, o Centro Olímpico e tal, eles já tinham uma estrutura legal? Eu acho que ainda era não, mais né? ou Tava menos em- ainda. Não era muito o que é hoje, né? É porque hoje Tinha muito pouco investimento, pouca visibilidade, né? Dificilmente um jogo passava em TV aberta como passa hoje na Band. Pô. o fato de começar a passar jogos Muda. ao vivo é outra parada, né? Muda a visibilidade. Você tá lá em Pra casa, vocês coloca futebol internamente. feminino. Ah, caramba, tá passando futebol feminino. Porque às vezes a pessoa é desatentada, meu. Tem uma vida, tem uma rotina de trabalhar, chega cansada e às vezes tá lá no sofá, às vezes nem vê muito internet, né? Ah, tá passando o jogo. Sim. Coloca, meu. Quem ama futebol, assiste futebol, não importa se é Claro. masculino ou feminino. Sim, isso é Vocês verdade. deviam sentir diferença em Copa do Mundo e Olimpíada, né? Ah, Que era a última quando- Copa do Mundo na França Nossa, essa aí foi sacanagem. mudou o futebol feminino. É. Mudou o futebol feminino. Não, mudou inclusive aqui dentro, Aqui né? dentro Que os do caras- Brasil mudou. Os caras, ó, vamos de uma investir, maneira- inclusive obrigando os clubes Não, a ter departamento. fazendo as empresas parar pra assistir, né? Coisa que nunca fizeram, Nunca meu. fizeram, Era sempre com o masculino. Pô, Isso então aí foi foi surreal. louco, foi O povo louco. mandando foto dos bar lotados. Não, assistindo não, a nossos gente, jogos. Cê é pô, a louco. galera torcia demais. Demais. Doideira, pô. né? Surreal. Finalmente, A gente, né? a gente pode falar, então, que essa geração, essa tua geração, ela mudou o nível do futebol feminino. Acho que de Acho que sim, né? visibilidade, sim. Porque Com certeza. tecnologia voando do tecnologia jeito que voando. tá. E essa que tá chegando agora vai aproveitar tudo. É, eu ia Vai. dizer É isso, amor, né? é. A garotada que tá chegando agora vai ter o que vocês lutaram tanto pra ter e não conseguiram, né? Como é que era essa união de vocês para essa luta assim, do incentivo, do apoio, não só do mundo comercial, mas das TVs e tudo mais? Vocês tinham muitas reuniões, falava direto com a CBF ou não? A gente era bem fechada É. entre as atletas. A gente passava para a comissão técnica, né, para o staff, mas a gente não sabia se realmente chegava o que a gente tinha falado, né? Porque a gente não tinha esse conhecimento da jogadora já chegar direto lá. Bom, vou chegar no vice-diretor, vou chegar no presidente da CBF. Era todo Não um tinha. processo, vai chegar primeiro aqui, ali. É, porque a Band, desde que eu me entendo, assim, como comentarista lá na Band, a Band acho que foi uma das poucas, se não a única, a apoiar o futebol Sim. feminino desde sempre. Eu Desde tô lá de 10 pra cá, tô falando de quase 13 anos já aí. É. Ela transmitiu vários campeonatos, vários jogos. Não, abriu as portas, foi o que eu te falei. Foi Abriu as portas impressionante, pro futebol cara. feminino. Foi impressionante. Isso mudou a nossa vida. Mudou a nossa vida. E aí você passou pela Ferroviária, o Centro Olímpico primeiro na Centro ordem, Olímpico, e depois Ferroviária. Ferroviária, joguei 2 anos, fui campeã do Campeonato Paulista. E aí depois fui pro São José. Que na época o São José era só os Você foi craques. campeã Copa Libertadores jogando Pro pro São José. São José. São José. Olha aí. Ah, loucura, né? Não, Copa então, a Libertadores. São Ferroviária, José São naquela José. época, meu, Formiga, Fran. Aí. Só. A França, você tá ligada, né? Jogou então. nada. Só era no Da pescoço. cintura pra cima, bebê. Ali não tinha. Massagem. Fran, minha parceira. Irmão, ela era machadada, filha, era uma minhoca, né? Ela era mordia, hein? Mordia. Mordia. Mas era boa. muito Era, atenta. não, marcava Esquerda, muito. direita, é. me critica pra caramba no jogo. Usa essa direita aí, meu, tá amarrada, só Sério? vai pro lado. Fala. É? Dá as cornetadas. Ah, é? Aí eu não A posso gente- falar nada, porque ela era muito técnica, jogava com a esquerda e com a direita. Eu vou falar o quê? Eu tinha- falar, é canhoto. A lembrança que eu tenho da Fred, boa visão de jogo. Você tinha boa visão Nossa. de jogo. Você olha, né? Eu tenho uma lembrança, olho pra ela, eu tenho uma lembrança, assim, de boa visão de jogo. Ela tinha uma visão de jogo interessante, assim. Cabeça erguida. Cabeça É, não erguida. era, tipo, baixar a cabeça, né? Ela meio que coordenava ali, meio que Coordenava o meio dava, de tomava campo. conta das ações, é. Não tô errado, não, né? Obrigado, Fran. Ô, Andressa, mas aí campeã da Libertadores. Nossa, pá, e já tava ganhando bem daí. Já tava É, um Tá, pouquinho uns 800 melhor. conto. de Não, 600 por Não precisa exemplo. falar, Vorão, mas tava já um pouco melhor. Já melhorou um pouquinho? Um pouquinho melhor. É porque o São José ali já tinha apoio, Não, investimento. mas não tem problema estrutura. falar valor, não, pô. Não tem isso, não. Bom. É que o Chico é jornalista, ele quer trazer Não, uns bagulhos. não, eu assim. só queria saber assim, se já tinha melhorado um pouco a vida ali, né? Pô, você ganha um título de Libertadores da América num time que tinha essas jogadoras, que tinha uma estrutura, que tinha um investimento, e a gente sabe que é muito, muito inferior ao masculino ainda, e nessa época mais ainda. Mas não dava pra ter uma tranquilidade ainda, né? Não, Imagino. tranquilidade não.
Tranquilidade tô tendo agora, depois que eu fui pra Europa. Imagino. Até Pô, nessa mas época eu Europa não tinha já tem tranquilidade, já não. tem uma cotinha de Europa já. 6 anos, quase 7. Ah, não, já dá pra guardar Já um dá. negocinho. Agora dá. A Hortência que se tornou a Hortência, aonde que começou toda essa história? Eu nasci para ser jogadora, né? Eu nasci para ser atleta. Eu tenho personalidade de atleta, né? Eu tenho atitude de atleta. E na escola, educação física, eu aprendi os esportes. Eu, assim, modéstia à parte, né? Porque eu sou uma pessoa muito humilde. Qualquer esporte que eu fizesse, eu ia me dar bem, entendeu? Aí me apaixonei pelo basquete. E aí, no dia que eu peguei a bola pela primeira vez na minha mão, 2 anos depois, eu era titular da seleção brasileira adulta. Isso com quantos anos? Era Hortência? foda. Que isso? Com o quê? Com 17? Eu tinha 16 anos, 16 anos eu já era titular da seleção brasileira adulta. Mas, Hortência, peraí, vamos lá. Lá, Você... baixou o jornalista. Não, porque assim... Porque se for aquele de Porque lá... ele falou sério. Peraí, Hortência, peraí, vamos... Peraí. Deixa eu entender. Basquetebol é muito difícil. E o basquetebol feminino, infelizmente, assim como várias modalidades no Brasil, enfrenta muitas dificuldades. Pelo que eu estou entendendo, você está falando que você poderia exercer qualquer modalidade, mas aí você se apaixonou pelo esporte, provavelmente tem aquela coisa do esporte te escolher também, mas você tinha noção dos desafios, das dificuldades, e mesmo assim eu vou por aqui mesmo, porque eu vou fazer história desse jeito e pronto. Eu acho que quando você começa um assunto, ou uma profissão, ou um projeto, achando que você pode ter dificuldade, cara, você está ferrado. Você começa algo na sua vida porque você se apaixonou por aquilo, porque você gosta de fazer aquilo. E quando você faz algo que você ama, cara, você não percebe esses problemas, você não percebe as dificuldades, porque você tá curtindo aquilo que você está fazendo. Você está se divertindo com aquilo que você está fazendo. Então, assim, o que me fez conquistar tudo que eu conquistei? Eu não gostava de perder. Eu era uma pessoa aficionada pela vitória, entendeu? Então, mesmo que eu não conquistasse a vitória, tudo bem. Mas eu trabalhava para conquistá-la. Então, assim, eu não estava nem aí se quem jogava basquete era sapatão, se a torcida ficava me chamando de sapatona, se mulher que joga basquete é coisa de homem. Eu não estava nem aí, eu estava feliz com aquilo que eu estava fazendo. Você imagina, há 40 anos atrás, eu entrando para jogar basquete. Onde a televisão não mostrava, onde era coisa de homem. E daí? Era uma coisa que eu gostava, por que não? E não era tão reconhecido, não tinha reconhecimento nenhum, na verdade, Nenhum. Estamos falando de 40 anos, não tinha esse reconhecimento nenhum, né? Não tinha esse reconhecimento. E a mulher ainda não tinha essa coisa do empoderamento da mulher. Era não muito tinha, mais difícil. Não tinha essa coisa de coach, não tinha marketing esportivo, não tinha Não nada. existia nada disso. Nada. Financeiramente nem se fala. Eu sempre ganhei para jogar. Desde os 14 anos, a minha família era muito, muito simples. Não Tua tinha base é simples. Não tinha dinheiro para comprar tênis. Tá. Aí eu já comecei a ganhar uma ajuda de custo, vai. Boa. Então, minha família não gastava nada comigo. Essa ajuda de custo era para comprar meu material esportivo, era para pegar ônibus para ir até o clube, entendeu? Com 15 anos, eu entrei num projeto aqui em São Paulo, que era Adote um Atleta. Eu fui adotada pela Calói, que não tinha absolutamente nada a ver com basquete. Caraca. Eu fui adotada pela Calói, mas tudo bem, o dinheiro estava entrando Sim. o suficiente para eu não ter que buscar dinheiro da minha família. E aí, fui embora. E aí já foi um desafogo pra tua família. Exatamente. Então, eu falo muito, né, eu faço um paralelo. Normalmente a vida do atleta, independentemente da modalidade, o início é muito parecido, né? Você tá falando agora, a minha cabeça vai lá quando eu comecei também, quando eu entro no São Paulo, o São Paulo me dava uma ajuda de custo. Isso. E na minha cabeça era, ufa, meu pai tem minha irmã e meu irmão lá pra... Não precisa gastar comigo. Comigo já não precisa mais. Você tem mais irmãos, irmãs? Tenho, mas assim, logo que eu comecei, quando eu já fui para a seleção brasileira, eu já estava ganhando dinheiro. Ganho dinheiro que eu digo assim, né? Um salário. Sim. Porque eu já podia ajudar dentro da minha casa, né? Já podia ajudar a minha família. Mas, assim, como é que você chegou onde você chegou? Porque, cara, eu ralei pra caramba, doeu muito. Você, pra chegar onde você chegou, doeu. Hortência, você falou, a primeira coisa que você
quando você pegou na bola a primeira vez, basquete e tudo mais, não teve uma outra modalidade que você tentou e você... Eu com 12 anos, eu Você já tinha eu bati o recorde sul-americano mirim de salto e distância. Eita. Mas eu não gostava. Entendeu? Eu não gostava daquilo. É o isso, esporte que eu porque mais... quando você É o sentiu o esporte- drama na hora do basquete. É o esporte que eu mais gosto de assistir em televisão, o atletismo, que eu acho lindo. Mas não pra eu praticar. Entendeu? Eu não gostava. Aí eu aprendi o handebol, depois que eu fui pro basquete. E a estatura? Você sempre foi muito alta, desde pequenininha? Mas eu compensava... Diferente da idade? Você acha que eu sou alta? Eu acho você alta. Pô, só se for pra jogar futebol. Eu acho ela alta. Você não acha ela alta? Não, eu mas acho alta. mas a questão é que o basquete, né, você Eu tem... tenho Mas fazer as 1,73m na hora que eu jogava, quando eu jogava. Cara, isso é muito baixo. Eu marcava a menina dos pro Estados Unidos de basquete, 1,90m. que basquete Eu era é baixa, embaçado. mas eu recompensava com a minha agilidade e a minha velocidade. Eu era muito habilidoso. Planejou o encerramento de carreira primeiro na seleção brasileira, mas agora no São Paulo tem previsão de encerrar ou ainda não? Posso dar minha opinião antes de você falar? Aham. Dá pra jogar mais uns 10 anos, viu? Ô, louco. Você tá louco, essa bicha não Tá envelhece não, né? fininha, tá fininha, Tá tá bem legal. demais. Parabéns, Ô, meu. Obrigado, cara. A gente tem Como que é estar que se explica cuidando. isso, né? amiga? Como é que explica? À vontade, cara. Caraca. Cuidados, entendeu? Ter foco no que determina o que quer na vida, né? Acho que com meus 44 anos, se eu parar para querer entrar em algum clube por conta de nome, eu fico para trás, né? Então eu ponho vontade em tudo que eu faço. O Tô todo dia desempenho treinando, primeiro, né? né? Não é Claro. o contrato da formiga só por causa do Não. nome que a formiga construiu, Negativo, não. É aquela Vou dar meu entrega dentro de 100% campo, né? total, com certeza. Que exemplo, tá louco. Com Essa certeza. história começou aonde, formiga? Salvador, Salvador, desde criancinha, Desde já criança. pensava em jogar bola? com certeza. Sério? Oh, Quantos irmãos? 4. Tem 4 irmãos? 4. Só você mulher? Só eu de mulher. É mesmo? Sim. E eles, Tudo e eles perna de e nenhum, pau. então nenhum deles. Ih, só dando tabaquinho aí, eu só me dar as pernas direto deles. Sério? Você é a mais nova dos 4 ou não? Do primeiro casamento da minha mãe, sim. Sim. Só a caçula. E a primeira bola era o quê? Cabeça de boneca, bicho. Cara, quando eu vi essa resenha. É não... sério mesmo. É sério. Meus irmãos ganhavam bola, eu queria, não deixava, aí ia ganhar a boneca, já saía arrancando a cabeça, chutando. Isso com quantos anos? É, Você 7, ganhava 8 de presente anos. boneca e você arrancava a cabeça e Isso aí, pau na jogando- máquina. É, dar uma bicuda no corpo e ficava com a cabeça só. Sério, velho? 8 anos de idade? É, Eu queria saber de bola. Só. E os teus irmãos te incentivavam ou não? Ou Que tipo, nada, incentivava mano, na vai porrada. jogar porque é. É nada. Coisa Eles de vão- eles homem, vão tinha essa jogar- ideia Eles de vão coisa de jogar homem? futebol, eles não, na verdade, não quis, né? É. Na continuidade, estando meu irmão mais velho, era goleiro também, agarrava bem. Então, você tinha que É jogar com os mesmo, moleques, irmão. né? Ou tinha umas É. meninas que jogavam na época? Cara, eu tive que enfrentar, na verdade, um batalhão de vizinhos, assim, que criticava pra caramba, né? E tinha algumas meninas, minhas vizinhas e tal, que jogavam, mas os pais não deixavam. Então eu metia as caras e ia jogar com os moleques. Então só tinha eu, na Os verdade. meninos maiores ainda do que você, ou não? Tipo, da mesma faixa etária. É, na mesma faixa Mas aí você etária. deitava. Tinha alguns Todo- maiorzinhos, mas... Você deitava. Rabiscava dentro, todo né? mundo. Que da hora, mano. É, né? Eu começo. Tinha essa. O Chico sabe que a gente tá fazendo esse podcast já tem um ano já, né, Chico? É, quase um ano. Desde fevereiro, eu acho, né? Isso, Estamos fazendo isso. podcast e sempre é uma parada especial, né? Muito Conhecer legal. um pouco mais da história dos convidados. E quando a gente traz aqui ex-jogadores ou ex-jogadoras, e aí nesse caso, né, a raiz da onde saiu e quando a gente começa a ouvir a história, eu começo a me ver também, né? Você falou, poxa, 8 anos. Com 8 anos eu também tava querendo jogar bola, meu irmão querendo empinar pipa, não sei o quê. E eu pé da vida Bola porque eu o queria dia jogar inteiro. bola, que é o teu caso. Teus irmãos, só um que era goleiro. Não, todos O- eles. ou, tipo, os todos outros não queriam eles. nem- Não, todos eles jogavam bola, né? Porque vem do meu pai também, ele gostava de futebol. Sim. E então eles não quis seguir carreira. E eu já meti as caras, falei, vou. E como já é que era, e como é que é importante a gente falar sobre isso, e como é que era essa sua aceitação das pessoas, porque estamos falando de um momento, hoje, pô, graças a Deus a gente vai falar mais pra Melhorou frente, muito. melhorou demais, mas estamos falando de uma época que era, Ah, não tinha, né, Formiga? tinha Quase nada. pra não falar que tinha. não tinha, né, Chico? Pô, vocês capinaram, né? Era tudo mato. E como a é gente que era fala. essa aceitação? É difícil, viu? Assim, não tinha futebol feminino, na verdade, né? Times. Até eu completar, acho, uns 11, 12 anos, que aí que surgiu um time lá, que eu conheci e tal. Mas na questão, a galera, assim, até os próprios amigos, De às vezes incentivar e tal? tentava me tirar, né, do jogo, porque eu não tinha que jogar, a mulher não jogava no meio, e eu tinha que enfrentar eles e os vizinhos, né? E tinha uma vizinha, agora eu me esqueci o nome,
A gente jogava do lado da casa dela e os moleques, e aí tinha uma grade, e ela não gostava. E quando ela me via jogando, ela me xingava. Você é só sem mãe, não sei o que e tal. Aí eu de raiva eu pegava a bola e jogava na grade dela e ficava balançando, né, sacudindo. De raiva. E é bem onde a mulher ficava sentada. Aí ela ficava bolada comigo, saía me xingando, eu voltava de novo, dava outro chute na bola pra bater na grade, pra dar aquela sacudida, sabe? Sim, sim. Só pra ela aceitar mesmo. O que dá na tua Perturbar cabeça ela. ser jogadora num momento em que não existia a modalidade? Há não muito tempo o futebol feminino era proibido no Brasil. A Copa do Mundo, que no masculino existe desde 1930, no feminino é desde 1991, ou seja, é um atraso assim, histórico. E quando tu provavelmente começou a jogar, começou a surgir, não existia. Aí você pensou, vou ser jogadora. Mas como? Cara, eu nasci com dom, né? E eu tive que estar no meio dos moleques. Tá jogando. Tanto que Vou teve atrás campeonato no bairro que eu jogava no meio dos homens. Então eles deixaram eu jogar Você no meio chegou dos a jogar caras, né? campeonato. Campeonato. Então eu entrava tipo 5, 7 minutos pra acabar o jogo dos caras e eu tava lá, do meu bairro. Firme Então e tinha forte. aqueles campeonatos de bairros, né? No subúrbio de Salvador. E aí o treinador, na época, o Coentro, né? Que nos deixou, infelizmente, que foi meu primeiro treinador, que me deu essa oportunidade pra jogar no meio dos caras, porque não tinha meninas pra jogar. E eu ia assim mesmo. doideira, cara. Aí meu irmão ficava lá de fora, que o moleque me batesse, alguma coisa, Sim. ele já invadia, né? Como já entendi. aconteceu dessa situação. Nessa fase aí, teus irmãos já estavam te protegendo e te apoiando. Sim. E E nem aí eu sempre tinha que foi jogar, assim. eles estavam presentes. Se ele me pegasse jogando bola com os moleques, aí eu tinha que apanhar. Aí eu Sério? apanhava. É. Caramba. Eu só podia jogar com eles. Eles dali te vendo, né? É. E a Que galera doideira. intimidava você, sabendo que era menina, tipo, os moleques que sim, jogavam junto, tipo, tinha vou uns que não chegar junto. aceitava, né? Tomar drible de mulher nem nada. Como uma vez, um cara nesse campeonato, ele me levantou, né? Vixe. Aí ele veio E com aí, teus tudo, eu irmãos? coloquei entre as pernas dele, aí já veio Calma todo também, mundo. calma né? também. Não foi assim também, não, formiga. Calma. Vai, Responsabilidade Falando. Ele já me juntou e Eita. tal, aí a galera já entrou no campo. Já deu confusão. Ele teve que sair do jogo. Você falou Os que caras descobriu um time lá foi na Bahia que você descobriu o time, aí você foi por si só Não, aí- a fazer o teste ou não? Como é que foi essa E história? daí tinha uma fábrica de óleo de mamonas lá nesse bairro onde eu morava, no subúrbio, e eles criaram um time feminino, né, do bairro mesmo, que aí apareceu algumas meninas que era futsal, que eu comecei no futsal. E a gente Bom, jogava bom. ali e tal, de bairro também, esses babinhos aí sim. Aí depois surgiu a Dilma Mendes na minha vida, que ela já era jogadora, pegou essa fase da proibição no Brasil, né? E Sim. aí ela foi até em casa, pediu para minha mãe a permissão para que ela pudesse me levar para a Casa das Atletas. Aí é onde eu vim conhecer outras meninas. Quantos né? anos Em isso, Salvador, formiga? tava com 13 para 14 anos. E qual foi a reação da sua mãe? Ah, deixou. Ela sempre te apoiou? Sempre me apoiou, minha mãe sempre me apoiou. Que da hora. Sempre apoiou. Legal. Que Sempre. da hora, porque aí você foi morar numa concentração ou não? Fui É morar na todo casa de esse processo? atletas. É. E você dividia ali, enfim, quarto com muitas meninas, ou como é que era esse processo? A gente estava num apartamento, mas que moravam 5 meninas só, né? Sim. 5 meninas. E tinha um outro que era num clube que ficava a outra metade. Que aí não cabia. Então teve que ralar pra caramba de uma Mendes pra ter recursos. Sim. Pra também tá pagando o aluguel desse apartamento. Quanto tempo de futsal? Rapaz, eu joguei futsal até os meus 18 anos. Ah, então tem uma base boa. Até os meus 18. Pô, eu quando parei. você foi pro campo, você foi já com uma... Sim. Eu ficava, na verdade, campus e salão. Campo, salão, campo, salão. Aí E depois você tinha uma decidi ficar só no preferência? campo. Você queria É. ir pro campo? Eu Ou queria jogar bola. Você queria jogar. Queria jogar bola. Queria jogar bola. Que Eu fui loucura, né? futsal. Mas dá ou pra não. ver que é um misto de talento e dedicação, né? Uhum. Então, pra você dar certo como jogadora nessa época, É. você tinha que querer muito, Sim. tinha que ser diferente, e ela se destacava, né? Mas ao mesmo tempo você tinha que ter um apoio, tinha que ter um incentivo e tinha que ter uma dedicação extrema ali, senão não rola. Como é que foi esse processo seu? Por que você escolheu o jornalismo pra tua vida? Na época da escola, logo muito nova, lá para a 7ª série, eu acho, já sabia que eu queria fazer a faculdade de jornalismo. Gostava muito de escrever, de ler, às vezes tinha aquelas atividades que você tem que ir na frente da sala de aula, ler alguma ia? coisa. Eu era a primeira. Vixe, eu Vai. esquece. E ninguém levantava a mão, era só Eu eu. esquece, A professora, desenrolada. vai, de novo ela. Aí tinha até que girar, porque, ela quer falar lá. Então, essa escolha, a parte da escolha foi super fácil, né? E aí, eu tive a sorte de começar um estágio muito nova, né? No primeiro ano da faculdade. Isso foi ótimo na Band. Até fica a dica aí para os universitários de plantão, começar a entrar para o mercado de trabalho logo. E aí eu comecei a minha trajetória dentro da Band. Eu comecei no Band News, canal de notícias 24 horas, que na época era Menina dos Olhos, né? Era o canal Já tinha a Band News TV? Tinha acabado de...
Fez 23 anos, Ah. agora recentemente. Então, eu tenho quase 20 de Band, tava bem no comecinho. E aí foi uma baita escola aquilo ali, porque um canal de notícias 24 horas, meu, é pra ontem que você precisa resolver o pepino, Isso. né? Não, você tem que encher linguiça o dia inteiro. Exatamente, é notícia o dia inteiro, tudo muito dinâmico. Ali eu entendi como funcionava uma TV. E ali você se apaixona, porque ali é que E aí você... você da entrou hora. no geral, né? Eu achei que você tinha entrado no esporte já. Você Não, entra não, no foi geral. primeiro no Band News TV como estagiária, sem remuneração. Era um estágio curtinho, então aí eu saía de lá e ia para a faculdade. Paralelo a isso, eu fazia um curso no Senac de locutor noticiarista. Então, eu fazia o Opa. curso de manhã, Band à tarde e faculdade à noite. Você vê que nada cai do céu, viu, rapaziada? Ah, isso aí. e não tem fórmula mágica, meu. Não, É é aqui, ó. dedicação, entrega, disciplina e se envolver com o processo. E aí, como eu não ganhava nada. Tem segredo, né? Não tem. Tem talento, tem né? o- Tem carisma, aqui em TV é importante, Mas se não sair de casa, filho, não dá. você tem que Sai de casa e arregaçar as outra. mangas. Você não soa muito né? pra fazer teus gols, pra levantar a taça? Soa pra Imagina, caramba, né? imagina. Então, assim. Não tem, cara. Aí aí abri uma vaga no canal 21 como estagiária como remuneração. Fiquei um tempo lá, tal, aí numa conversa com o chefe ele falou: "Menina, você tem a cara do esporte. Vai falar lá com o CG, o Carlos Gomes na época, vai falar, vai ver o que tem por lá, tal". E aí assim, eu fui na cara e na coragem, bati na sala, posso conversar com você? Eu sou a Paloma. Queria ver se tem alguma coisa para eu fazer aqui. Aí ele olhou para minha cara e falou: "Vamos fazer um teste de vídeo com você, vamos ver como você vai no vídeo". Só que eu já estava fazendo o curso. E aí eu fiz o pilotinho lá, foi bem. Fica aí como trainee, vai vendo edição, tudo que acontece aí na redação, tal, vai acompanhando, beleza. Fiquei lá como trainee. Teve um clássico São Paulo e Palmeiras no Morumbi. E um cinegrafista sem repórter. Só ia fazer umas imagens, chegada de torcida, aquele ambiente e tal. Aí eu falei pro Luciano Borges, na época, o chefe de reportagem, falei: "Posso ir com o cinegrafista? Só pra eu ver, eu escrevo um textinho, faço alguma coisa, vamos ver o que Nem sai". bota no ar, só pra você ver. Chefe adora iniciativa. Adora mesmo. Chefe adora quando você se oferece pra fazer coisa a Os mais. caras estão tapando buraco o dia inteiro ali. Quando se oferece alguém pra tapar um buraco, você, opa! Pô, que beleza. Cara, eu fui pro estádio, menininha, deu tudo errado pro jogo, mas assim, deu tudo certo pra uma matéria. Briga de torcida, era bola de Boa. bilhar, bola de bilhar. Como que o cara sai de casa e leva a bola de bilhar pro clássico, Meu velho? Deus, o cara arremessou uma bola de bilhar. Era bola de bilhar Rapaz, que no perigo, chão. hein? Ingresso falso, tudo que você possa imaginar. Você torcendo pra muvuca mesmo. Porque aí... Bicho, não, tô brincando, mas assim, sei lá, alguém mandou, vai menina, isso que você não queria fazer tanta matéria? É bomba. E aí eu sei que escrevi o textinho, gravei uma puta passagem. Pode falar palavrão? Pode, fica à vontade. Gravei uma puta passagem na feia. Eu falo com cuidado, né? Meio baixinho. Pra não... Gravei a passagem, o cinegrafista, meu amigo, falou: "Paloma, vou te deixar bonita". Escrevi o texto, tal, editaram a matéria, pum, a matéria foi pro ar no Jogo Aberto. Eita. Ambiente de estar, confusão, no São Paulo e Palmeiras, aquela coisa toda, a matéria entrou no ar. Desde então eu passei a ir pra rua, que a gente fala, né? Sim. Acompanhar o treino dos Camisetinha times. azul. Era azul? Polinho, Azulzinho? na época, Azulzinho nem lembro, claro. tinha uma verde-limão na época também. Também. E aí comecei a fazer matéria, treino de time, jogos, e aí isso me levou... Pro esporte. Olimpíada de Pequim, Caraca, Copa das a famosa setorista. Peraí, já, de As cara, pessoas falam assim? setorista, né? Setor- Que na são amigos verdade, do Juninho Pernambucano, né? Os na- setoristas. Na TV não tem tanto isso, porque a gente não É. fica fixo num time. A Então, gente um dia fazia era São todos. Paulo, um dia É. era Corinthians, Santos. Então, cada dia era um dia. Mas, ô Paloma, essa experiência de rua, ela... porque hoje você é uma apresentadora, né? Faz toda a diferença, né? Muita. Porque você muita. frequenta CT, Faz muita você diferença. entrevista jogador. Eu tive uma parte muito ruim da minha profissão, mas isso eu preciso assumir a minha responsabilidade. No jornalismo, a gente sabe o quanto é importante você ter fontes, né? E depois, quando eu fui para o jornalismo hard news mesmo, é que você vê em Brasília, né? As fontes em Brasília, a própria Andréa Sadi, que é uma profissional que eu admiro bastante, tem ali as fontes, as informações exclusivas, né? Eu não tive isso no jornalismo esportivo, porque eu cheguei num ambiente muito machista, né? E ali eu precisava provar que eu estava lá para trabalhar, porque tinha toda aquela coisa da Maria Chuteira Caraca. e criou-se aquele estigma que a mulher no futebol, no dia a dia, ela duvida, essa bote. daí vai trabalhar e tal. Então, eu cheguei com esse peso.
conquistei muito os jornalistas que trabalhavam comigo no dia a dia, porque assim, eu sou muito grata, Vessone, Rodrigo Vessone, todos sempre me ajudaram muito. E aí, assim, não dá nem pra falar nomes, porque senão eu vou ser injusta. É só a família que sabe o que é o nosso dia a dia, né, Denilson? O que a gente sofre, o quanto a gente é julgado, o quanto a gente é condenado. E eu não tô fazendo papel de vítima, repito isso. Mas ela foi cirúrgica nas palavras dela. Você viu que personalidade é de família, né? Você viu que a bicha é forte também. A minha mãe é nordestina, cria as mulheres ali, ó. Foi lindo. Ô, minha irmã, muito obrigada. Obrigada pela força que você me deu. Afinal, as pessoas não sabem, mas foi separação em 23. Eu me separei da pessoa que eu amava, mesmo amando, mas a gente às vezes tem que entender que o caminho de cada um tem que seguir. Foi em 2022 que eu contei pra vocês, e 2023 para entregar o Campeonato Paulista com excelência. Exigiu muito de mim, porque depois do que aconteceu na final de 2022, foi um ano extremamente difícil. E eu não podia passar para os meus árbitros o que eu estava sofrendo. Eu tinha que fortalecer eles, então eu tinha que ser 3, 4 vezes mais forte que eles. E entregamos um 2023, que eu acho que talvez tenha sido o melhor ano da arbitragem paulista na nossa gestão com os árbitros. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus, a minha família, aos árbitros, à Federação Paulista, por ter feito eu crescer tanto como pessoa e como profissional. Você fala muito nessa conversa que a gente está tendo. Desculpa, gente. Assim. Imagina. É a parte, essa parte do programa, a gente tá chegando na reta final, é uma parte que eu gosto muito, porque são pessoas que passam com a gente esses momentos, né? Porque quando a gente tá diante de uma câmera ou no nosso trabalho, às vezes automaticamente a gente cria uma casca, né? Denilson, olha, vou falar aqui agora abertamente aqui nesse momento. Eu separei no dia 22 de janeiro. Né, com toda uma pressão que vinha de 22 de janeiro de 2023. Eu esperava que a minha pessoa fosse estar comigo no ano que eu entendia ser o ano mais difícil, que era o ano de 2023. Eu separei no dia 22 de janeiro. O campeonato estava na segunda rodada. Final de Copa São Paulo, no dia 25. Terceira rodada de Campeonato Paulista. E eu tendo que treinar os árbitros diariamente, levando pancada, isso e aquilo que faz parte do trabalho. Eu quase não dormia, eu me mantinha forte durante todo o dia na federação e desabava à noite. Sozinha, sabe? Debaixo do chuveiro. Desabava à noite e respirava para começar um novo ciclo no dia seguinte. Foram assim os meus últimos meses na federação, sabe? A festa do Paulistão 2023, eu vibrei muito com o Guilherme Nunes, quando ele ganhou o prêmio de árbitro revelação, com o Tito, que era para ter feito a final, mas teve uma lesão grave no joelho, e foi o árbitro que ganhou o vice-campeão, vamos falar assim, foi o terceiro lugar, com a Edna em segundo e com o Cláudio em primeiro. E quando eu vi os meus árbitros sendo premiados e terminou a premiação, eu falei assim: a minha missão está completa, agora eu posso deixar a federação. E eu saí da federação 5 meses depois, se eu não estou equivocada. Só que você não sabia a dor que eu estava sentindo naquela festa, sabe? Ao mesmo tempo que eu estava muito feliz pelos meus árbitros, pela entrega do campeonato, eu falava assim: meu Deus, eu entreguei mais um campeonato, o estadual mais difícil do país, mas estou com o coração partido porque perdi o meu casamento. E a vida é assim. Pergunta se alguém sabia disso. Ninguém. Quando começou o show do Diego Nogueira, eu pedi licença pro meu plantel e fui embora pra casa chorar. Chorei igual bebê. Então, assim, mulher está no futebol, eu não tô aqui fazendo discussão de gênero, eu não sou disso. Não digo que pra vocês homens seja difícil, mas pra nós é um pouquinho mais. Por favor, sejam menos cruéis conosco. É só o que eu peço. Como iniciou a história da Kay no esporte? Olha, meu pai sempre foi jogador de futebol, né? Sim. Inclusive, seu fã, se puder mandar um beijo aí pra ele. Como é que é o nome do Flávio. seu pai? Flávio. 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 Lá de Bauru. Flávio. Manuel Flávio. Pronto. Flávio. Manuel Flávio? Isso. Flávio, obrigado. Ele te ama.
Eu também te amo, Flávio. Enfim, aí meu pai sempre foi jogador de futebol, ele sempre tentou chegar lá no profissional, Sim. então ele, essa vida toda de categoria de base ele viveu, ele saiu de casa, ele já sabia como é que era, né? Então, e aí, em 2010, quando eu tinha 10 anos, eu comecei pra esse lado do futebol. Eu amava jogar futebol, inclusive, tô aqui te chamando pra gente fazer uma partidinha que eu realmente jogo. E, enfim, e aí eu fiquei um ano jogando. No você mandou bem lá no Foi, a Futebol. gente Você ia, brincou lá, às vezes eu mano. ia com a mão, assim, mas aí, enfim. E eu joguei um ano de futebol e em 2011, passou um ano mais ou menos, a minha irmã mais velha já jogava vôlei profissional, a Casey. Então, eu meio que fui pro lado dela, porque naquela época em Bauru não tinha escolinha feminina Vocês de são em futebol. 3, Kay? Somos Família? em 3. 3 meninas. 3 meninas. Mas Eu, são, a Kate, Mas são 2 fornadas. 2 gêmeas, eu e a Kate, e a Casey a mais velha, né? E aí, ela era jogadora de vôlei profissional, jogava nos grandes times, então a gente sempre ficava olhando ela e olhando meu pai, olhando ela e olhando meu pai. Então não tinha como meio que fugir do esporte, né? A gente já foi trilhando esse caminho. E aí eu lembro que em 2011 a gente foi pro vôlei. E aí meu pai falou, olha, se vocês quiserem mesmo ser jogador, vocês vão ter que sair de casa, porque, cara, é a vida. Essa é a real. Essa é a real. E eu e a minha irmã falamos, vamos. Então em 2014 foi o primeiro ano que a gente saiu de casa, o primeiro time que contratou a gente foi o time de Araraquara, depois de ter reprovado em 10 peneiras, eu acho. Sei lá, 8, que a gente veio fazer aqui em São Paulo. Todas falavam que a gente era muito pequena, não tinha tamanho pra jogar vôlei, não tinha talento, tinha nada. E a gente, cara... Todo mundo escuta isso. Todo mundo, velho. Todo mundo relacionado ao esporte, né, cara? Em algum momento. Não. Em todas as áreas. Ah, em todas Sim. as áreas, né? Sim, claro. Ouve, você não tá... Sempre tem um avaliador que erra. Assim porque como o tem time os que também, acertam. alguém fala, mano, não vai mas que é barca dele. Mas tem que ter, porque se for tudo sim, cara, alguma coisa tá errada, entendeu? Então acho que foi por esses nãos que a gente falou, cara, a gente vai ser, porque a gente não vai ouvir alguém falar que a gente não vai conseguir. E meu pai sempre foi aquele cara que incentivou muito. Então, quando a gente foi para Araraquara, foi o primeiro campeonato nosso paulista, foi a primeira vez que a gente viu o que era vôlei de verdade. Até então, a gente só participava de campeonatos pequenininhos, de escola, enfim. E aí foi onde a gente começou a se apaixonar. E, cara, estamos até hoje. Hoje fazem 13 anos que eu jogo vôlei, muito tempo. Profissional, 3 anos. Então, é muito recente tudo que está acontecendo na minha vida, na vida das minhas irmãs. E foi por aí. Então, a gente começou bem novinha. Fomos o primeiro ano que saímos de casa em 2014, Araraquara, e daí em seguinte foram os outros times. Entendo, e eu acho incrível que eu cheguei nesse patamar. Porque, assim, eu fui muito bem inspirada dentro de casa. E eu sei que muitas crianças, adolescentes, não têm essa realidade. Eu sei que realmente é difícil. Mãe e pai trabalham o dia inteiro, acaba não tendo tanto contato. E, tipo assim, para dar o básico, o pessoal precisa trabalhar o dia inteiro, os pais precisam trabalhar o dia inteiro para dar o básico, uma boa educação. Às vezes não é uma camiseta de marca, não, é realmente o básico, colocar comida dentro de casa. E às vezes as crianças acham que a vida é só isso. E não é, tipo, você pode sonhar com o que você quiser, se você se dedicar, você vai conquistar. E eu sou a prova viva disso, eu posso mostrar, eu mostro minha história, eu tenho muito orgulho de contar minha história, porque eu quero que as crianças realmente acreditem no sonho de vocês, porque é possível realizar qualquer sonho. Eu realizei esse que parecia ser impossível, e não é. Hoje eu tenho um mundo nas mãos. E quando você começou a sonhar? Quando eu vi que o bicho era sério mesmo, foi quando eu vim pra São Paulo, que eu saí de casa. Aí eu falei, meu, Ali não você dá pra decidiu voltar. que era o que você queria fazer. Falei, não dá pra Mas você voltar começou atrás. a lutar em Peruíbe. Em Peruíbe, isso, com 7 anos. Com 7 anos, bem Isso. novinha ainda. É porque eu precisava Com de alguma 7 coisa pra anos, me com acalmar. 7 anos. Pra te acalmar, Pra por me quê? acalmar. Eu era uma Você criança muito imperativa. Ué, porque você não parece uma adulta hiperativa. Melhorei. Isso é o judô. Hoje o judô mudou a minha 7 vida. anos você começou? Com 7 anos. Mas eu era terrível. Mas seus pais, tipo assim, vamos botar ela em algum lugar pra ela Sim. descarregar essa energia aí. Tipo Só- isso. Eu já cheguei a fazer dança, já fiz natação. Já competi em E natação também. Não preenchia. Não preenchi, queimava ainda essa tinha energia. tempo de botar fogo na casa. Eu ainda tava com tempo pra botar fogo na casa. Mas era tão terrível assim, Bia? Eu era terrível, eu não parava. Cara, Não com parava. 7 anos de idade eu nem Ligava, lembro. eu sou o tipo de criança que botava fogo na casa, ligava pros outros dando trote. Jura? Saia na rua atacando. Eu era desse jeito. Botava o terror. Botava o terror. E aí Você o judô, de certa mesmo. forma, O te judô- colocou Não, limites. me transformou. Ô, Fê, a gente vive hoje. O futebol, enfim, sempre foi esse mundão muito masculino e tudo mais. Você já pegou uma fase ainda com essa fase muito masculino? Peguei. E aí você sofreu bastante pra se adaptar ou ter que provar que você sabia falar e A palavra é essa, provar umas 3, 4 vezes mais.
pra né? mostrar que sabe? Pra ser ouvida, pra ser validada, digamos assim. Entendi. Eu, óbvio, né, não abri portas, cheguei, a porta já estava entreaberta, né, tem uma geração toda a quem eu sou muito grata, porque veio antes, a gente sabe que essa geração, sim, pegou aí, era só mato e capinaram legal. E eu, óbvio, né, vim depois dando sequência a isso, e as meninas que estão hoje, então, escancararam a porta. Sim. E tem que ser assim, né? Tomara que esse movimento, e eu sinto isso, seja cada vez maior nesse sentido de igualar mesmo, de igual para igual, condições iguais, e resenha igual, e eu sei que eu vou falar aqui você vai considerar totalmente, ou vice-versa. Mas quando eu cheguei era isso, assim, você tem que botar quase que uma carcaça, sabe? Uma armadura, assim, pra falar mais sério, pra não dar gracinha, pra não dar brecha, porque você já chega... porque você tem um jeito que é muito brincalhão e às vezes pode ser mal interpretado, né? No convívio e tal. Como é que você lidava com isso? Não, o ambiente do esporte facilita muito, assim, né? Essa linguagem mais informal, digamos. Claro. E até por isso também que eu me senti muito à vontade sempre pra falar do assunto. Mas eu digo na resenha de redação, sabe? Por ser mulher, por ser lourinha, por ser chegar lá já mais com outro perfil da redação. Na minha época, você olhava a redação, era, sei lá, era 98% homem e 2% mulher. Hoje não, hoje é mais dividido.